A exposição se chama Natura porque somos duas artistas que trabalhamos com a natureza, cada uma num meio, cada uma num pensamento, mas o que nos une é a natureza. Quando eu e a Cláudia fomos convidadas para inaugurar a galeria em Brasília, a gente quis encontrar uma intersecção entre os trabalhos e como os nossos dois trabalhos tratavam da natureza, de questões específicas da natureza, a gente achou que esse era um melhor título para a exposição. O processo criativo dessas obras começou há mais ou menos 5 anos atrás e eu comecei a estudar sobre a questão das plantas que migraram de uma maneira ou de outra, ou trazidas pelo homem, ou migraram naturalmente e invadiram a paisagem. Então, esse processo começou a procurar dentro da paisagem aquilo que não pertencia. Então, nesses meus trabalhos, normalmente são paisagens bem vazias, mas em algum momento você nota que tem uma pequena espécie que é uma intrusa e que está lá por um motivo que não é um motivo natural. Então, nesse trabalho, eu acho que eu consegui desenvolver uma espécie de uma síntese de questões que eu venho abordando há muito tempo. Essas questões são principalmente o ponto de vista de nós como pessoas urbanas do século XXI, que tem uma vida bastante virtual, uma vida toda voltada para uma questão não natural, e como é que nós olhamos o natural e como é que isso é incorporado na nossa vida. Que é ao mesmo tempo um mundo fictício, mas também é um mundo que é uma condensação do que está aí no mundo real. O que é um jardim? Um jardim nada mais é do que um lugar que a natureza tem uma presença formal de um conceito. No caso desses meus jardins, são sempre jardins que têm um fundo arquitetônico, ou um fundo de cidade, ou fundos de paisagens deterioradas, e sobre ele eu vou juntando plantas, flores, espécies que na realidade na vida real não estão juntas ali naquele lugar. Então condensa a ideia desse mundo em que você tem uma dimensão virtual muito forte, em que você intervém virtualmente em tudo, mas sempre voltado para o olhar da natureza. O interessante dessa exposição aconteceu numa visita que eu fiz para o ateliê da Cláudia, quando a gente foi convidadas para fazer essa exposição, e eu notei que os trabalhos que ela tinha produzido para essa exposição conversavam muito bem com essa série de trabalhos que eu tinha feito, que era a série dos migrantes vegetais. Porque nós duas estamos trabalhando com essa ideia de migração, de certa forma. No caso dela, são plantas migratórias que se inserem numa paisagem. No meu, é uma construção de um jardim, que é uma migração de todas as plantas para esse jardim fictício. Então é muito interessante, porque eles são os opostos, ao mesmo tempo extremamente complementares. São duas paisagens distintas, mas eles dialogam pela mesma questão, que é essa questão daquilo que pertence e não pertence, mas está junto dentro do mesmo espaço. E eu acho que isso acontece também na exposição, porque na exposição a gente tem de um lado os meus trabalhos, do outro lado os trabalhos da Cláudia, e eles de alguma maneira dialogam, porque você vê alguma coisa no trabalho da Cláudia que de repente está no meu trabalho e vice-versa. Eu acho fundamental nos dias de hoje você levantar essa questão. Eu acho que a natureza ela está sendo muito maltratada. A natureza, a importância dela, como a gente bem sabe, não é só na arte, né? Na arte é fundamental, mas a questão é que nós agora estamos nesse mundo, nesse universo antropocênico. E esse universo antropocênico, ele faz com que a gente tenha uma necessidade cada vez maior de se voltar para a natureza, para a observação da natureza, para a compreensão da natureza. Então,
Eu acredito assim, como o meu trabalho sempre tratou da natureza e a minha vida é praticamente a parte boa dela dedicada à natureza, eu não consigo desconectar. Eu não consigo desconectar a minha vida, a natureza e meu trabalho. Esses jardins imaginários, eles são construídos sobre superfícies planas que são como se fossem limites físicos para o crescimento, para, enfim, a expansão dessa natureza. Então eu acho que é um momento crucial na arte, esse pensamento sobre a natureza, para a gente entender aonde estamos na vida, como a gente vai sair desse imbróglio, né, dessa questão do meio ambiente, que é talvez a questão que una todos nós no mundo no momento. Trazer essas questões é muito importante porque abre esse canal para as pessoas perceberem o que elas podem fazer pela natureza. Eu acho que a questão da natureza é uma questão que une toda a humanidade. Nós todos temos que nos preocupar com isso. Então, esse é um caminho importante e para a arte, inclusive. Não estar na abertura da exposição é quase surreal, porque esse momento de encontrar com o público, você vê se o teu trabalho está sendo entendido, apreciado ou não apreciado com o público, faz parte da dinâmica interna da própria criação, né? Quer dizer, a gente está muito ligado. Quando se produz, você não fica exatamente pensando no público, mas quando o trabalho nasce, aí a presença do público, a interação com o público é fundamental. O trabalho do artista é um trabalho muito solitário e ele está sempre sozinho com os trabalhos dele no ateliê. Então, o fato do artista não estar na abertura da exposição, eu acho que no final deixa o visitante na mesma posição que o artista está no ateliê dele, sozinho com as obras. Depois, uma abertura de uma exposição com os artistas, ela dura só determinadas horas. Na verdade, a exposição ela sempre fica sozinha, sem os artistas, né? E o trabalho, ele tem essa capacidade de comunicar, ele não necessariamente precisa que o artista esteja lá para falar alguma coisa sobre o trabalho. Eu acho que esse momento é um momento que está reproduzindo o que nós todos, como sociedade, estamos vivendo, né? Então a gente está vendo que nós estamos com restrições, com dificuldades, enfim, com impossibilidades, e essa exposição é uma amostra disso. Quer dizer, a gente tem uma produção enorme aqui e a gente não pode se encontrar face a face. Mas, como somos criativos, temos aqui essa alternativa desses vídeos e eu espero que isso traga para vocês um pouquinho do nosso pensamento e de como a gente pode estar próximo de vocês.